Bom, como essa já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, acho melhor eu avisar que eu moro num lugar meio barulhento. Então, a cada mais ou menos uns 5 minutos vai passar um avião em cima da minha cabeça e existe a imensa possibilidade de passar um funkeiro na rua. Mas enfim, deixamos as vicissitudes de lado, né? Bom, a ideia de vídeo que eu tenho para se gravar hoje, eu confesso que ela é um pouco reacionária, eu tô totalmente reacionária, mas eu acredito que necessária, infelizmente necessária. E a ideia do vídeo de hoje é explicar o que faz e como se chega, né, ao mestrado, ou seja, o que faz um mestrando, como se chega ao mestrado. E eu vejo a necessidade de se gravar esse vídeo porque das pessoas que eu conheço, as que não têm algum trabalho acadêmico ou que têm algum trabalho acadêmico, mas esse trabalho acadêmico se resume a uma graduação sem vergonha numa universidade mais sem vergonha ainda, vê o mestrando ou doutorando como uma coisa, uma coisa pior que um vagabundo, um sujeito que não faz absolutamente nada o dia todo e recebe dinheiro, bolsas do governo gratuitamente. Então, para tirar um pouco essa aura da boa vida, né, que parece ter o mestrando para essas pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui educativo, onde eu vou tentar explicar um pouco o que faz um mestrando enfim, como ele chega até lá, né, e qual é o papel dele, porque ele tem alguma importância para o país e enfim, para a comunidade acadêmica em geral. Bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mohamed Nagashima, eu sei, parece fake, mas não, a minha mãe me trollou desse jeito mesmo. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo e faço o mestrado na mesma universidade. Meu mestrado é na área de filosofia da ciência e o título da minha dissertação é Análise do método newtoniano para a formação da ciência no século 17 e 18. Bom, então vamos começar com as perguntas. Em primeiro lugar, o que faz um mestrando? Bom, um mestrando é, lógico, né? Vamos começar pelo mais óbvio, um sujeito que faz o mestrado. O mestrado, ele é um projeto de pesquisa que acho que hoje ele dura 2 anos em todas as universidades públicas, né? Ou seja, ou melhor, o período teórico assim para a conclusão do mestrado é de 2 anos. Mas isso pode variar um pouco de acordo com os departamentos de cada universidade. E nesses 2 anos, um pesquisador ele lança um projeto de pesquisa que precisa ser aprovado por essa instituição e ele passa 2 anos pesquisando isso que ele se propôs a escrever, emitindo relatórios, no meu caso semestrais, mas isso também pode variar de acordo com o departamento, com o objetivo de apresentar uma dissertação sobre o assunto pesquisado ao final desses 2 anos. As datas podem ser prorrogadas também de acordo com a política do departamento, mas enfim, o ideal é que se apresente ao final de 2 anos uma dissertação apontando os resultados da pesquisa efetivada durante esses 2 anos. Ok. Para você poder... deixa eu ver se esse já é o... Não, acho que já passei esse ponto aqui. Ok, vamos lá. Como se chega ao mestrado? Você chega ao mestrado da seguinte maneira. Eu não vou dizer que isso que eu vou dizer seja um ponto decisivo, mas ajuda muito você ser graduado por uma universidade pública. Na seleção de mestrado, a universidade onde você se formou pode ser um critério que nem conte, e na maioria das vezes nem conta mesmo onde você se formou. O que conta mais é o seu desenvolvimento na prova da seleção do mestrado e como foi escrito o seu projeto de pesquisa, se ele foi bem escrito, se ele possui objetivos claros e possíveis na conclusão de 2 anos. Mas eu posso dizer, pela pouca experiência que eu tenho, que ser graduado em universidade pública é com certeza algo que ajuda muito se o teu objetivo é o mestrado, é o doutorado. Então, enfim, a primeira coisa que se tem de fazer é entrar em uma universidade pública, passar por toda a graduação
em universidade pública. E, enfim, aí você está apto a fazer a prova, o exame de mestrado, a seleção de mestrado. Mas não é só isso que você tem de fazer para você poder colocar o seu pé no mestrado. Durante a sua graduação, você tem de fazer um pequeno projeto de pesquisa que nós chamamos de iniciação científica. Essa iniciação científica, assim como o próprio nome já diz, é preparar o aluno para a vida acadêmica, é preparar o aluno para saber como se pesquisa, onde se procura as fontes, como ele tem de escrever, o que ele tem de escrever, enfim, a formatação do que ele tem de escrever. Eu insisto mais nessa parte da escrita, porque o mestrado em filosofia, ele se consiste, né, basicamente no texto mesmo, na leitura e na escrita. Mas claro, se alguém que fizesse o mestrado em biológicas ou em exatas poderia dizer mais coisas aí que ele teria de fazer na sua carreira de iniciação científica, que são as atividades em laboratório, toda a burocracia que se tem para se trabalhar com coisas, com elementos de laboratório, enfim. Mas infelizmente eu só posso falar sobre essa parte da pesquisa bibliográfica, que é no que se consiste o meu trabalho. Enfim, o trabalho de iniciação científica, teoricamente, ele dura 1 ano. Você recebe uma bolsa de alguma agência de fomento, seja ela a FAPESP ou o CNPq, né? Eu vou colocar aqui. Aqui. Não é esse. Enfim, durante 1 ano você recebe uma bolsa, a bolsa da FAPESP de iniciação científica, se não me engano, está em R$516, que se configura mais numa ajuda de custo do que de fato um salário para você realizar este pequeno projeto de pesquisa. A iniciação científica, ela não é inovadora, você não vai fazer nada de novo na iniciação científica. Ela é literalmente alguma coisa que prepara o aluno para a pesquisa, para que ele possa chegar, né, aos finalmente de produzir alguma coisa de fato um pouco mais substancial na sua carreira acadêmica. Enfim, mas ele é um passo necessário para você chegar ao mestrado. Pouca gente chega ao mestrado sem uma iniciação científica muito bem feita. Dos graduados em universidade pública, até onde eu sei, os que eu tenho conhecimento, absolutamente nenhum deles chegou ao mestrado sem ter efetuado um projeto de iniciação científica. Em geral, a iniciação científica ela também é uma forma de você ser introduzido ao tema, né? Eu fiz a minha iniciação científica em filosofia da ciência, tratei sobre Kepler, um astrônomo do século XVI para XVII, que foi um dos primeiros defensores do copernicanismo, né? Eu sei que pode parecer esquisito, mas nem sempre nós pensamos que a Terra gira em torno do Sol. Durante muito tempo nós pensamos que era o Sol que girava em torno da Terra, e Kepler foi um dos primeiros a defender o modelo copernicano, ou seja, um modelo heliocêntrico do universo, de que o Sol estava posicionado fixamente ao centro do universo e que era a Terra que girava em torno do universo. E a minha iniciação científica se tratou basicamente em apontar quais são os argumentos de Kepler para a defesa do copernicanismo. Enfim, e aí no mestrado resolvi tratar sobre Newton. Enfim, mais do que isso, independente do tema que se faça da iniciação científica, a intenção dela de fato preparar o aluno para a pesquisa de uma maneira geral. Mas também essa forma do aluno conhecer sobre o tema, pesquisando sobre um tema em específico que você conhece as ramificações desse tema, as possibilidades de se trabalhar sobre esse tema. Eu diria então que a minha grande área seria essa parte da história da astronomia, né, do século XVI, XVI, XVII,
E ali nessa história da astronomia você tem diversos nomes. Você tem Kepler, você tem Galileu, o próprio Copérnico, Tycho Brahe, Giordano Bruno, enfim, existe ali você conhece um pool de personalidades importantes para essa parte da história da astronomia. E ali você vê ali qual foi o papel de cada um, a obra de cada um, a importância de cada um, e você passa a trilhar o que mais te interessa para um futuro projeto de pesquisa, no caso o mestrado. Enfim, o meu trabalho de fato de iniciação científica, ele durou uns 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? Porque eu fiquei o meu segundo ano de faculdade inteiro fazendo um pré-projeto de iniciação científica para conseguir bolsa na FAPESP, né? E passei o meu ano de pesquisa fazendo o meu projeto de iniciação científica, mais meio ano aí para poder acertar todas as coisas e mais. No meu último ano de graduação, eu fiz o meu projeto de mestrado e consegui fazer o exame e ser aprovado na seleção de mestrado dentro da Federal de São Paulo. No que se consiste o exame, a seleção de mestrado, pelo menos no departamento de filosofia, na Federal de São Paulo? Você tem de fazer uma prova de conhecimento diária, ou seja, você tem de fazer uma prova de conhecimento em filosofia, mas até aí, se você fez uma boa graduação e estudou direito os pontos do mestrado, tudo bem, não há problemas. No caso, você escolhia 2 livros, respondia uma questão de cada livro, e enfim, era essa a prova. O exame está no site da Unifesp para quem quiser ver. Vou até colocar aqui, todos os links que eu estiver utilizando aqui eu vou colocar para poder acompanhar. Humanas.unifesp.br e toda a descrição de como é a seleção do mestrado está aqui na parte de pós-graduação. Pós-graduação, filosofia aqui. Enfim, após a prova de conhecimento diária, essa prova de filosofia, você tem de fazer uma prova de conhecimento de língua estrangeira, onde você escolhe, né, dentre as línguas inglês, francês, alemão e inglês, francês, alemão, tinha mais uma quarta que eu estou esquecendo agora, mas se não me engano, pro mestrado já é possível você também escolher latim e grego como língua estrangeira. Eu penso, né, acho que, enfim. Você tem de fazer esse exame de proficiência em língua estrangeira. No meu caso eu escolhi o inglês, até mesmo porque é a língua mais próxima da área que eu pesquiso. E você, lógico, você tem de ser aprovado. Todos os exames têm caráter eliminativo. Então, vamos lá. Você primeiro é analisado curricularmente. Um conjunto de professores analisam o seu currículo para saber se você pode fazer essa prova. Você tem de fazer a prova de seleção do mestrado, que é essa prova de conhecimento de área em filosofia, né, no caso do meu departamento. Você tem de fazer um terceiro exame, que é o exame de proficiência em língua estrangeira, que é uma prova de línguas, né, que é a tradução se consiste na tradução de um texto. E por fim, você passa por uma entrevista com 3 professores de dentro da universidade. Ou seja, 3 professores ali, né? No caso eu já conheci os professores porque eu fui graduado na universidade. Eles estão ali para te sabatinar. Eles vão perguntar para você coisas que eles sabem muito bem qual é a resposta. Mas o que eles querem saber é se você sabe a resposta. É se você conhece minimamente o tema a que você se propõe pesquisar. E se você tem um mínimo do domínio, enfim, das coisas que você está ali se propondo a fazer, para ver se o teu projeto e se você mesmo tem essa objetividade e clareza na hora de falar sobre esses temas. Todas essas 4 avaliações, elas têm caráter eliminativo. Você pode ser eliminado em qualquer um desses estágios. Enfim, não fui eliminado em nenhum desses estágios e pude começar o meu projeto de mestrado. O projeto de mestrado, você recebe uma bolsa, ou melhor, você pode receber uma bolsa para realizar o projeto de mestrado.
A intenção da bolsa é que você tenha dedicação exclusiva ao seu projeto de pesquisa e não tenha que fazer qualquer outra atividade para poder, enfim, poder manter as suas contas pagas. No caso da Unifesp, existe um grande número de bolsas ofertadas na Unifesp. Hoje já existe uma restrição maior por conta do número de pós-graduandos dentro da Unifesp. Então, há seleção para as bolsas. Mas isso parece ser, esse número de bolsas em relação ao número de mestrandos é uma exceção da própria Unifesp. Nas outras universidades públicas, até onde eu sei, não é a maioria dos alunos que recebe bolsa, ou seja, o sujeito ele faz o mestrado e se ele não quiser morrer de fome, ele vai ter que fazer alguma outra coisa além do mestrado. Mas algumas pessoas possuem a sorte, eu diria, ou no caso, a competência, dependendo da agência de fomento, de receber a bolsa da universidade ou das agências de fomento. Você pode receber uma bolsa de mestrado de um dos 3 lugares, ou da própria FAPESP, que paga um pouco mais que R$ 1.600 por mês pela bolsa de mestrado. Você pode receber uma bolsa do CNPq, que é este site aqui, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou você pode receber também uma bolsa da CAPES, que a CAPES e o CNPq pagam ambos o mesmo valor sempre. É um valor que hoje é de R$ 1.500, mas, como bem se sabe, durante acho que 7 ou 10 anos ele foi de R$ 1.250. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, paga também bolsas aos mestrandos e aos doutorandos. Para você conseguir uma bolsa de mestrado em qualquer uma dessas 3 agências de fomento, seja ela a CAPES, ou o CNPq, ou a FAPESP, você precisa submeter o seu projeto à avaliação, ou seja, um grupo de algum professor por aí vai analisar o seu projeto, saber, ver ali a concisão dele, a possibilidade de execução dele, e em certo nível o teu nível de competência e dizer se você merece ou não receber uma bolsa de alguma dessas agências de fomento. Só para você ter uma ideia do rigor dessas agências de fomento, eu vou citar um caso da FAPESP. A FAPESP existe só para fazer amparo à pesquisa. A FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Cada estado tem a sua fundação de amparo à pesquisa para disponibilizar as bolsas. E, enfim, é um processo mais ou menos simples do ponto de vista administrativo. Você faz um cadastro no site, submete seu projeto é avaliado, e então você tem uma resposta positiva ou negativa para o seu projeto. Bom, ao que parece, então, se é tão simples assim, basta entrar com um pedido e você ganha uma bolsa. Não. Só para se ter uma noção, isso está nos relatórios da FAPESP, não é segredo para ninguém. Qualquer um pode ir lá, vir aqui no site da FAPESP e ver esses dados que eu vou dizer agora. No exercício de 2012, sobrou mais de 70 bilhões de dinheiro de bolsa com a FAPESP. Por que sobrou? Porque a FAPESP não aprova qualquer projeto de mestrado, de doutorado ou de iniciação científica para receber bolsas. Eles só vão aprovar os projetos que de fato demonstrarem um mínimo de competência aceitável para receber essa bolsa. Enfim, não é qualquer um que pode simplesmente chegar e conseguir uma bolsa FAPESP. A mesma coisa com o CNPq, a mesma coisa com a CAPES. O seu projeto é avaliado e lógico, ele tem de demonstrar um mínimo de competência para ele ser aprovado para receber essa bolsa.
Então, e eu possuo a bolsa CAPES. Pela Unifesp eu recebo da CAPES R$ 1.500 por mês durante 24 meses para a execução do meu projeto de mestrado. O meu mestrado ele pode ser prorrogado em até 6 meses, dependendo da minha necessidade da necessidade de se concluir o projeto. Mas se eu alongar o meu projeto de mestrado em 6 meses, eu não vou receber mais 6 meses de bolsa. Não, eu vou receber apenas os 24 meses de bolsa. E acredite, R$ 1.500, eu digo por experiência própria, não é um dinheiro suficiente para você viver, sei lá, viver sozinho. Você não consegue, pelo menos em São Paulo, você não consegue pagar um aluguel e se sustentar com R$ 1.500 por mês. Você necessariamente tem que viver com alguém, com seu pai, com a sua mãe. Enfim, não dá para viver sozinho, pelo menos em São Paulo, com R$ 1.500 por mês. É um valor baixo a se pagar por um mestrando, até se pensar que ele necessariamente tem que ser graduado para fazer o projeto. Mas enfim, não quero discutir aqui sobre as políticas de valores do mestrado, quero mais fazer uma descrição geral sobre qual é o nosso trabalho, o que a gente faz e como a gente faz. Bom, tudo isso que eu falei até agora foi só para você poder fazer o projeto de mestrado, ser aprovado no processo de seleção e talvez receber uma bolsa. Veja, você teve de passar por uma graduação, por um projeto de iniciação científica, por uma avaliação, por 4 níveis de avaliação que avaliaram o teu currículo, o teu projeto, a tua proficiência em língua estrangeira e uma entrevista. E, de novo, o teu projeto é novamente avaliado para uma possibilidade de receber uma bolsa de mestrado. Então, veja aí só quanta coisa teve de se fazer para poder chegar até o mestrado. Não é uma coisa gratuita, não é uma coisa que você... simplesmente o cara estava lá sem fazer nada e virou mestrando e começou a receber uma bolsa. Não, houve ali minimamente um esforço para se chegar lá. Um esforço que eu diria que essas pessoas que gostam de dizer que o mestrando é uma espécie pior de vagabundo, nunca teve na vida, não sabe o que é ser avaliado dessa maneira, não sabe o que é ter que lidar com um projeto de pesquisa que praticamente é você que está ali trilhando o próprio caminho que se faz. Enfim, não sabe o que é esse tipo de esforço e gosta de dizer que nós não fazemos nada em casa. Ok, mas passado tudo isso, passado a graduação, passado o exame de seleção do mestrado, você está lá com a sua bolsa, então chegamos à pergunta: no que pode se resumir a atividade de pesquisa? Bom, a atividade de pesquisa, ela se diferencia substancialmente de acordo com a área do que se pesquisa. Existe, por exemplo, na parte de biológicas, existe substancialmente, e na parte de biológicas e exatas, existe substancialmente uma participação em laboratório que é notável, a sua importância. Mas na parte de humanas, pelo menos no departamento de filosofia, não existe nem sequer um laboratório. Então, a atividade de pesquisa, ela pode ser um pouco diferente, ou substancialmente diferente, de acordo com a pesquisa que se faz. Mas enfim, eu posso resumir a atividade de pesquisa em... Vamos lá, eu vou começar primeiro caminho, depois eu vou arriscar a falar das outras atividades de pesquisa. Acho que seria muito interessante se nós conseguíssemos outros mestrandos para fazer esse tipo de vídeo. Sei lá, pelo menos um de exatas e um de biológicas. Depois eu vou mostrar aqui 2 pessoas um pouco conhecidas que já fizeram mestrado e quem sabe eles não se entusiasmam para fazer também um videozinho fazendo uma descrição do que é a atividade do mestrando. Mas enfim, na parte de filosofia, a atividade de pesquisa ela pode ser resumida numa atividade bibliográfica. O que eu faço é a leitura de artigos e livros coerentes sobre a minha linha de pesquisa. Eu faço o fichamento desses textos, que é você fazer ali a leitura estrutural desses textos, faço a análise desses textos e, por fim,
redige um texto sobre o que, mais ou menos, vamos dizer assim, a grosso modo, o que aconteceu, o que comentaram e o que podemos concluir dessas coisas, né? Mais à frente eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma descrição melhor dessa minha atividade de pesquisa. Enfim, e o meu trabalho dos demais mestrandos em filosofia se consistem basicamente na mesma coisa. Um trabalho de mestrado em biológicas, por exemplo, ele se consiste não tanto, ou minimamente, né, num trabalho de leitura bibliográfica, ele se consiste mais nos testes, né, que são orientados pelo seu professor orientador e a obtenção dos resultados desses testes. É muito comum na área de biológicas, pelo menos, o mestrando ele ser inserido em um programa de pesquisa já existente na universidade, ou seja, ele não entra, ele entra com um projeto pessoal, mas ele está inserido em um programa de pesquisa já existente dentro da universidade, né? Sei lá, e aí varia de acordo com o departamento. Pode ser câncer, pode ser doenças envolvendo o cérebro, enfim. Existem diversas linhas, pelo menos dentro da Unifesp, sobre medicina, diversos programas de pesquisa onde os alunos eles podem se inserir ali. De maneira alguma, pode-se pensar que isso cerceia a possibilidade de criatividade do aluno ou de inovação do aluno, né? O aluno ele se insere nesses programas conforme o seu próprio interesse guia o próprio projeto. Ele pensa em algum projeto e ali ele procura uma inserção nos programas de mestrado da universidade. Isso, no caso, estou comentando da parte biológica. Se alguém fizer o mestrado em biológicas e se eu estou falando alguma merda, por favor, me corrija. Na parte de exatas, mais ou menos a mesma coisa. Dependendo da área de exatas, existe a questão experimental, a questão laboratorial do projeto, e quando existe a parte experimental do projeto, aí o projeto ele é bem menor, né? Ele é menor no volume mesmo, eu digo. Ele em geral é só a apresentação dos resultados, a divulgação das premissas, né? Dos métodos e divulgação dos resultados. E enfim, eu tenho, por exemplo, aqui, eu achei na internet, não foi nem lá muito difícil. Eu achei a tese de mestrado do Marcos Castro. O Marcos Castro, eu acredito que seja uma pessoa que todos conhecem pelo seu canal no YouTube, mas muito provavelmente vocês devem saber também que ele possui o mestrado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que está aqui. Cadê? Aqui, sim, é pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu confundi, eu pensei que era a Universidade Federal Fluminense, mas não, é a Federal do Rio de Janeiro. E o trabalho de mestrado dele é aqui, esquemas essencialmente não oscilatórios de alta precisão para leis de conservação hiperbólicas. Eu confesso que eu não entendi merda desse projeto, porque, enfim, eu não domino o linguajar matemático. Deveria, mas não domino o linguajar matemático, as premissas dele aqui são para mim não pareceu lá premissas muito introdutórias, né? Ele escreve aqui na introdução: uma lei de conservação hiperbólica é uma equação na forma Jesus, o que é isso? Onde f é definido como fluxo conservado, enfim. E aí ele começa a fazer o desenvolvimento do trabalho dele, ele aponta quais são as equações básicas que ele está utilizando, o como que se interpreta cada elemento dessas equações, vem fazendo o trabalho, enfim, e aí ele faz o desenvolvimento do trabalho dele, né? Só para vocês terem uma noção, e sem querer fazer qualquer tipo de comparação sobre esforço ou qualquer coisa nesse sentido, eu não acho, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, acho leviano, mas enfim, aqui está a tese dele, né? Não sei quanto tempo ele levou para fazer essa tese, mas eu presumo que ele tenha levado os 2 anos regulares para fazer essa tese de mestrado. Enfim, e está aí
qualquer um, é de domínio público a dissertação de mestrado do Marcos Castro. Vocês podem pegar gratuitamente na internet e ler quantas vezes quiserem, e se quiserem podem até mesmo utilizar essa dissertação de mestrado num futuro projeto de mestrado de vocês, desde que façam as devidas referências. Não tem nem de pagar algum direito autoral para o Marcos Castro, é só fazer referência, eu tenho certeza que ele vai ficar até muito feliz. Para auxiliar na leitura dessa tese, eu assisti esse vídeo aqui dessa menina, não sei em que diabo dessa universidade americana, nem sei qual é essa universidade aqui. Mas o problema desse vídeo aqui é que ela parte das mesmas premissas mais ou menos que o Marcos, mas o desenvolvimento do trabalho é outro. E como o domínio matemático entre eles é comum, então eles não têm de parar para dar uma aula sobre essas coisas, então a gente que não é da área fica boiando. E o outro mestrando que eu gostaria de apresentar, esse é um pouco menos conhecido, injustamente um pouco menos conhecido, é o Pirula, que tem o mestrado em zoologia e o doutorado. Eu abri o Lattes aqui dele também, aqui, o nome dele é Paulo Miranda Nascimento. Espero que ele não se incomode de eu estar falando o nome dele, mas acho que não. Ele se formou no Mackenzie, se não, exatamente, se formou no Mackenzie, fez o mestrado em zoologia na USP, com o título Descrição Morfológica e Posicionamento Filogenético de um Baurussuchidae, deve ser o nome da espécie, do Cretáceo Superior da bacia Bauru. E aqui tem que ele possui, fez o mestrado com bolsa da FAPESP. Aqui tem as palavras-chave da pesquisa dele, a área da pesquisa, o professor orientador, enfim. E hoje ele está no doutorado em zoologia também na USP, sobre a dissertação com o título Revisão da família Bauruschidae e o seu posicionamento filogenético dentro do, acho que é clado mesmo, Mesoeucrocodilia. Nossa senhora. Enfim, não entendi merda também do que ele está fazendo aqui. Eu vou depois pedir para ele dar uma explicaçãozinha sobre o que ele faz. Mas ao que parece, pelo que está escrito aqui, são temas de evolução, né? Ele, até mesmo por conta daqueles vídeos de viagem que ele publicou, o mestrado e o doutorado dele, eles tratam mais sobre questões evolutivas das espécies do que uma descrição, sei lá, para a cura de qualquer coisa, ou descrição de funcionamento de qualquer órgão, ou qualquer coisa nesse sentido. Enfim, vou deixar também esses links na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer um pouco, né, do trabalho do próprio Marcos Castro e do Pirula, que eu acho um sujeito brilhante, faz ótimos vídeos para a internet. E como eu havia prometido, eu vou então tratar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa. Como eu havia dito, o título da minha dissertação é Análise do método newtoniano para a formação da ciência no século 17 e 18. E o meu trabalho se consiste em fazer uma descrição de como Newton elaborou os princípios e de como Newton tratou a óptica e onde estão os elementos da matemática e do experimento na obra newtoniana. Até porque Newton, ele pelo menos a minha interpretação, e acredito que ela não esteja muito diferente da interpretação comum que se tem, um divisor de águas no mundo científico e mais propriamente na física. Ao contrário do que se pensa, a física ela nem sempre foi matematizável, né? Ela nem sempre foi um punhado de fórmulas. A física durante muitos séculos, eu diria quase 2 milênios, um milênio e meio praticamente, não, 2 milênios, foi uma física qualitativa, uma física aristotélica qualitativa, onde o que você fazia era a descrição de qualidades para os corpos do mundo. E, enfim, era isso que se baseava a física. Mas, com a ascensão da Revolução Científica no século XVI, com Copérnico na astronomia e, paulatinamente, depois os desenvolvedores, Galileu, Kepler, Huygens, Hooke, enfim, Boyle, você tem a culminação em Newton dessa Revolução Científica. Você tem ali em Newton a culminação e a conclusão de tudo que essa Revolução Científica transformou.
E aí você tem, como o próprio Newton coloca, você tem princípios, né, agora dentro da matéria e não mais qualidades. Então você tem o princípio da massa, da força, da aceleração. E o que há de mais diferente nisso é justamente o fato de que agora se pensa que todos esses princípios eles podem ser matematizados. Essa é a grande distinção da ciência que se passa a fazer no século 17 e 18 para a ciência que existia anterior a este período. Ou seja, pensar que você pode prever um fenômeno e prever esse fenômeno através de um modelo matemático. E boa parte da minha dissertação está aqui preenchida nesse documento, onde eu vou fazer aqui um breve apanhado geral, onde eu faço uma introdução sobre o tema, né, qual é a importância newtoniana para a ciência, falo um pouco da vida acadêmica e das primeiras disputas de teoria que Newton tem, no caso sobre, se eu não estou enganado, a primeira disputa que ele tem é com o próprio Hooke, sobre algumas das propriedades da luz. Então eu começo a tratar sobre o problema que Newton tinha na época com os cartesianos de época, né, sobretudo com a teoria dos vórtices de Descartes, de que dizia que a Terra girava em torno do Sol porque ela era levada por um vórtice em volta do Sol, né, um vórtice no modelo hidrostático. E então eu trago os comentadores, falo sobre a revolução científica e o interesse sobre o método, sobre a questão de você não gerar hipóteses metafísicas sobre os fenômenos para a ciência, ou seja, essa distinção, né, entre aquilo que de fato pode ser experimentado e aquilo que é apenas cogitado pela ciência, né? Acredite ou não, na época o cientista ele via como uma das suas obrigações dar uma explicação de causa para os fenômenos até Deus, ou seja, ele vinha na explicação, vinha falando, e quanto mais próximo de Deus ele conseguisse chegar na explicação dele, melhor. E Newton, ele simplesmente, ele não soluciona isso assim, com a solução meio ateia que a gente tem hoje, né? Não, ele faz um corte mesmo, ele fala, não, eu vou falar até aqui, e eu vou falar até aqui porque até aqui eu posso experimentar, a partir disso que eu falar é só hipótese, eu não consigo fazer uma experimentação sobre isso, então eu vou suspender o meu juízo formalmente sobre essas questões que eu não posso experimentar. Isso parece trivial para a nossa ciência de hoje, mas acredite, não era. E foi Newton quem foi um dos primeiros a se pensar de que você não pode tratar sobre as questões que você não pode de fato provar ou experimentar de alguma forma conclusiva. Mas claro, ele possuía, né, particularmente algumas noções metafísicas que ele não colocava nos livros por não poder fazer experimentos sobre elas. Mas enfim. E aí trato sobre o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que é com certeza uma obra magna de Newton, né, onde ele faz a apresentação da mecânica e do sistema do mundo, onde tem a elaboração das suas 3 leis, enfim, tudo que você aprende em mecânica clássica no ensino médio ou na faculdade está ali naquele livro. E mais à frente eu trago também a óptica. E no meu trabalho eu faço a distinção da seguinte maneira: Os Princípios é um trabalho contundentemente matemático, ou seja, ele é um trabalho de elaboração matemática de fato, e a óptica, por outro lado, ela é um trabalho onde os experimentos foram o que deram forma à teoria, né? Os experimentos ali de Newton com os prismas, as lentes e tudo tal, foi o que de fato deu forma à óptica, e eles estão ali muito mais presentes, são muito mais importantes, decisivos na teoria do que nos princípios, onde a formulação é muito mais matemática do que de fato experimental. Eu levaria mais 40 minutos para explicar a importância e essa distinção entre um trabalho matemático e um trabalho experimental, mas como esse não é o objetivo do vídeo, eu vou deixar isso para uma outra hora. Bom, a minha intenção era dar esse esclarecimento sobre como que se chega ao mestrado, o que faz um mestrando
Enfim, quais são os seus métodos, como eles vivem, né? Esse tipo de coisa que aparece no Globo Repórter. Mas o último ponto que eu queria citar era o seguinte: essas mesmas pessoas que ficam por aí dizendo que mestrado é coisa de vagabundo, que isso é coisa de gente que não tem mais o que fazer, são as mesmas pessoas que gostam de dizer que o Brasil não tem desenvolvimento científico, que gostam de dizer que o Brasil não tem um desenvolvimento acadêmico. E aí eu gostaria de perguntar para essas pessoas: você acha que desenvolvimento científico cai do céu ou ele é feito por alguém? Bom, convenhamos de que ele é feito por alguém. Se ele é feito por alguém, por quem você acha que é feito o desenvolvimento científico do país, seja ele qual for? Justamente dos pós-graduandos. São os pós-graduandos que fazem isso que você tanto cobra de desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico, enfim, o desenvolvimento do que você quiser. Então, se você quer que o seu país seja algum dia algum tipo de referência científica ou tecnológica para qualquer coisa no mundo, valorize o seu mestrando, valorize o seu doutorando, porque é ele o arauto desse desenvolvimento. Bom, espero que o vídeo tenha ficado minimamente claro. Eu peço desculpas por ter me alongado no tema, deve ter ficado enorme esse vídeo. E, enfim, até a